Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graça e paz. Quero chamá-los para lermos o Evangelho. Venham comigo exatamente para Mateus. Você pode abrir comigo para Mateus. Em Mateus, abra comigo para o capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Hoje você já percebeu, desde o meu comunicado ontem, pelas felicitações que nós fomos recebendo ao longo do processo, que a gente está celebrando, de fato, a data mais importante na fé cristã, que é a Páscoa. Então, vem comigo para Mateus, eu lerei outros textos ao longo da reflexão, e eu começo exatamente por Mateus, capítulo 26. Você chegando a Mateus, no capítulo 26, você pode começar a leitura comigo exatamente a partir do verso 26. Então, Mateus, capítulo 26, versículos 26 em diante, está dito assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa hora. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de desfrutar de um momento como esse. E nesse espaço, nós suplicamos muito para que o Senhor possa nos dar consciência de presença. E junto a isso, que o Senhor também possa nos dar ouvidos para ouvir, assim como foi dito, ouvidos atentos, para que a gente possa, de fato, discernir tudo quanto o Senhor tem para continuar a nos ensinar nessa hora. Oramos assim, com alegria, com gratidão, e essa oração é feita em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu disse aos irmãos que, de fato, essa data para nós que cremos é a mais importante e é preciso que a gente discirna pelo menos entre 3 Páscoas, entendeu? A gente ouve muito falar acerca de Páscoa, mas a gente precisa discernir qual é a nossa Páscoa. Por que eu digo isso? Porque se você, por exemplo, toma Êxodo capítulo 12 como referência, você pode dali obter compreensão acerca do que seja a Páscoa dos judeus. O que era a Páscoa dos judeus, um mandamento de Deus para o seu povo? Era um momento em que eles rememoravam, por exemplo, a grande libertação que os hebreus experimentaram do cativeiro egípcio, que durou pelo menos 430 anos. Vindo de carro para cá com o Anderson, que não pôde estar conosco porque ele está juntamente com a Paulinha cuidando do filho Eduardo, nós ouvimos uma canção e eu falei, essa é boa, hein? 400 Years, Bob Marley and the Wailers. E num dado momento ele fala isso. Interessante que eu disse para você que foram mais que 430 anos, porque os judeus só trabalham com números cheios, mas na verdade não foi só 400, na verdade 430. Então, toda vez que o judeu celebra a Páscoa, ele está rememorando essa libertação extraordinária que o povo de Deus experimentou no Êxodo. Tem até um disco do Bob Marley que tem o mesmo nome, Exodus. Entendeu? Extraordinário. Agora, tem uma outra Páscoa, entendeu? O pessoal ontem estava todo frenético na rua e correndo para lá e para cá, que é a Páscoa, por exemplo, do capitalismo.
entendeu? Sei que você pensou que ia falar capitalismo, mas é o capitalismo. Os jamaicanos chamam de devalismo, entendeu? O negócio é tenso, é trevoroso. Essa aí faz com que, por exemplo, o Deus mercado encontre espaço e há uma banalização do que seja de fato a Páscoa. E você sabe que banalizar é o ato de tornar banal aquilo que não deveria ser tido na conta de comum. Então o camarada corre para lá e para cá, pensa em ovo, pensa em chocolate, pensa em coelho, e Jesus de Nazaré, que é bom, que é o Cordeiro Pascal, ninguém sabe nem para onde foi. Então, nesse sentido, a gente começa a observar que o Novo Testamento ele apresenta Jesus de Nazaré, de fato, como o Cordeiro Pascal definitivo para a redenção da humanidade. É isso que o primo dele, João o Batizador, diz, por exemplo, no capítulo 1, verso 29, a parte B, subsequente ao batismo de Jesus, no dia seguinte, ele o vê passando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi tão extraordinário que 2 dos discípulos de João deixaram-no imediatamente e foram após Jesus. Entendeu? Por quê? Porque todo judeu sabia que os pecados não eram perdoados, os pecados não eram tirados, os pecados eram cobertos. Então imagina alguém que é o precursor do Messias dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muita informação numa frase simples. Então você está querendo dizer que aquilo que nós resolvíamos de modo provisório, até quase que uma contradição, então você está querendo dizer que o Cordeiro de Deus é uma pessoa e ele resolve definitivamente? Os caras entenderam na hora, meteram o pé, sumiram, entendeu? Foram após Jesus. De modo que ele se volta, vira e fala assim: o que vocês querem? Mestre, onde assistes? Traduzindo, onde é que é o seu queijinho? Onde é que você dá aula? Vem comigo e vejam. 3 anos e meio de caminhada, você sabe que nunca encontraram a casa de Jesus, porque Jesus não tem. Depois de 30 anos, Jesus nunca mais teve um endereço fixo para chamar de seu, entendeu? Jesus é morador de rua. Então, na Páscoa cristã, há pelo menos 2 mortes que a gente precisa considerar: a morte do Cordeiro e de todo aquele por quem ele morreu. Então, significando com isso dizer que na morte de Jesus, por exemplo, eu não escapei da morte, eu morri com ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que para fazer o que havia de ser feito, Jesus foi sacrificado e nessa morte nenhum de nós escapa. Eu disse eu porque eu já assumi para mim. Eu não pude escapar dessa morte juntamente com ele, eu morri com ele. E aí 2 perguntas se estabelecem de saída: por quê e para quê? Qual a razão e qual a finalidade que eu morri com Jesus de Nazaré? A pergunta. Por quê? Por causa do pecado e dos pecados. São 2 coisas distintas. Pecado no singular e pecados no plural com S. Pecado é um status. Pecados é aquilo que nós cometemos, mesmo muito embora já sejamos perdoados. Pecado é um estado no qual eu e você estamos diante de Deus. Então, com isso, estou dizendo que pecado não é simplesmente aquilo que a gente faz. Pecado é o que nós somos. O dia que as pessoas compreendem isso assim: meu Pai do céu, pecado não é o que eu faço, pecado é o que eu sou em relação a Deus, que é santidade absoluta. Quando você compreende isso assim, cara, e qual é a solução para mim? Simplesmente morrer, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, essa galera que tem essa teologia, infelizmente, equivocada, de achar que qualquer coisa que está acontecendo com você é porque Deus está pesando a mão sobre você, está fraco ainda. Não, Deus tem que te matar. Você não é pecador? O salário do pecado é a morte. Me explica por que você está no planeta ainda. Deus está pesando a mão sobre mim. Não, cara, você não entendeu como é que funciona isso aqui. A Dani tentou nos ensinar. No mundo tereis aflições, vírgula, condição adversativa, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, enquanto estivermos aqui, tudo de ruim acontece, vai continuar acontecendo. A questão é como reagimos àquilo de ruim que nos acontece. Esse é o ponto, mas que vai acontecer, acontece com todo mundo. Menos dia o sofrimento bate à sua porta. E aí a questão é como você reage, entendeu? Ou seja, a ação não está sob seu controle, mas a reação sim. Você pode reagir como um filho de Deus.
Você pode reagir como alguém que crê. Você pode reagir como alguém que é membro de uma comunidade. Você não precisa passar por isso sozinho. Você só passa se você quiser. Simples assim. Outro dia nós falamos mais acerca disso, porque eu percebo que é um assunto assim que o Senhor quer tratar conosco de forma intensa. Não há um só dia que a gente não se reúna que esse assunto não venha à tona. Entendeu? Então, a questão é, por que eu morri com Deus? Por causa do meu pecado e por causa dos meus pecados. Então, a única maneira que Deus tem de resolver essa situação é me matando. É me matando. Aí você fala assim, por que, Michelin? Porque eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque sou pecador. O único jeito de resolver é me cravando na cruz. Simples assim. Então, se eu escapo da morte com Jesus, significa que ele não morreu por mim. Então, essa pergunta resolvida, vem a segunda. Para que isso aconteceu? A fim de que eu possa, por exemplo, viver através de Deus e com ele. Interessante. Então, eu morro com ele para que eu possa com ele viver e viver a partir dele, porque nele é que está a vida. Então, se eu morro com ele, ele também tem a possibilidade de me fazer viver com ele e através dele. Ora, se Jesus morreu, mas eu escapei de morrer com ele, significa que ele não morreu por mim. Entretanto, Jesus morreu por mim, independentemente de que eu tenha aceitado morrer com ele em sua morte. Olha que negócio interessante. Eu é que resolvo, meu irmão. Ele morreu, você estava com ele. Você vai acatar isso para você? Você vai acolher isso como verdade? Porque isso aqui tem que ver com a graça de Deus. Toda iniciativa parte da Trindade. Deus não, por exemplo, estabeleceu um plebiscito para saber assim, ó, eu estou pensando em fazer um negócio aí por vocês, mas eu quero saber, uma vez que eu faça, quantos de vocês vão fechar comigo? Entendeu? Estou pensando assim em morrer no lugar de vocês. Mas em eu morrendo, vocês vão fechar comigo depois? Aí você fala, senhora, acho melhor ficar aqui na minha pecaminosidade mesmo. Então não vou fazer também. Não, não, não é assim. Entendeu? Inclusive o Paulo ensina isso de uma maneira extraordinária, Romanos capítulo 5, verso 8, em que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que negócio sensacional. Traduzindo, enquanto nós estávamos no mais absoluto estado de alienação, Jesus já fez o que havia para ser feito. Então, não consultou a mim, né, você, para saber o que a gente pensava, achava sobre isso, qual seria a nossa posição. Não, eu simplesmente fiz. E qualquer um que queira, por exemplo, uma prova de amor, é só você olhar para o sacrifício do Senhor. Enquanto nós estávamos exatamente nesse estado absoluto de alienação dele. Isso aqui é interessante, que é absolutamente unilateral. Todavia, uma vez que eu celebre a Páscoa como morte e ressurreição de Jesus, que é o Cordeiro de Deus por mim, então, por tal consciência, de acordo com o mesmo Paulo, eu devo também me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Olha que interessante. Então, se eu morri com Cristo, isso de fato tem se efetivado na minha vida, eu me considero agora absolutamente morto para tudo aquilo que seja rebelião contra Deus, mas eu estou vivo para Deus, eu estou vivo para obedecer a Deus. Agora, uma coisa é preciso dizer, nessa Páscoa de coelho, de ovo, de chocolate, todos nós sabemos que não há o menor espaço para cruz, não há o menor espaço para cordeiro, não há o menor espaço para sangue, e muito menos para celebrar a nossa própria morte com Jesus. Ninguém fala sobre isso, por uma razão óbvia, ninguém está afim de morrer. Entendeu? Todo mundo está afim de viver, viver e viver. E muito embora as pessoas nem saibam o que é isso. Elas nem sabem o que é viver. Tanto não sabem que inúmeras vezes eu comento com vocês, a melhor ilustração que eu tenho para isso até agora é aquela do Walking Dead. Entendeu? As pessoas acham porque simplesmente estão respirando e transitando, perambulando para lá e para cá, elas acham que estão vivas. Mas elas nem conseguem discernir que vida somente em Cristo Jesus. Uma coisa é você transitar. Outra coisa é você estar em comunhão plena com Deus a ponto de ouvi-lo, obedecê-lo por prazer. Isso é vida, entendeu? Foi sobre isso que a gente conversou um pouco na semana anterior. Mas não há vida, por exemplo, mas não há vida em Jesus sem que eu aceite, por exemplo, a morte de Jesus, que quer ser a minha morte. Então, qual é o convite, por exemplo, dessa Páscoa existencial do Novo Testamento?
é para que nós nos conformemos com Jesus na sua morte, a fim de obtermos a ressurreição. Por exemplo, a lógica diz, para que alguém seja ressuscitado, o óbvio precisa acontecer. Para alguém ser ressuscitado, ele precisa primeiro morrer. Então, a gente sabe, pelo texto sagrado, que o Cordeiro Pascal ele foi sacrificado na sexta-feira da Paixão. A Dani disse algo interessante. Ela disse que na sexta foi escuro, no sábado foi triste, mas no domingo a alegria foi repleta. Sensacional. Então, ele foi sacrificado na sexta da Paixão, mas ele foi reerguido pelo Pai através do Espírito Santo no domingo da ressurreição. Isso é magnífico. No entanto, Deus Pai não só ressuscitou o Cordeiro Pascal, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como também nos ressuscitou em Cristo e juntamente com Cristo. Observe Efésios, capítulo 2. Vem comigo. Isso é um texto caro. Eu separei o verso 6, mas eu vou começar a leitura um pouquinho antes, para que a nossa compreensão sempre seja plena. Efésios, no capítulo 2, eu vou começar exatamente no verso 1. Vem comigo na leitura. Eu vou fazer bem feito, vou até o verso 10. Note. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que coisa linda. E vos vivificou, estando vós mortos. Então, se alguém pensa assim, de onde o André tira essas ideias de que a gente é o Walking Dead? Daqui. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, em que noutro tempo andastes. Traduzindo, o modo de vida de quem não conhece a Deus é esse aqui. É um morto que vive nessas ofensas e delitos, ou pecados, dependendo da versão que você usa. Segundo o curso desse mundo. Traduzindo, você era igual a todo mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Traduzindo, de toda aquela galera que não deixou a rebelião e passou para o time da adoração. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4, a conjunção adversativa linda. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É muita riqueza, irmão. Vocês perceberam o tempo verbal, sobretudo no verso que eu destaquei, que é o verso 6? Notem que todos os verbos estão no passado. Isso aqui nos faz perceber que o conceito de tempo na Escritura é completamente diferente do nosso. Em outras palavras, aquilo que nós acreditamos que Deus fará, o Evangelho diz que ele já fez. Interessante. Como assim? Se a lógica diz que para ser ressuscitado é preciso primeiro morrer, a nossa cura é morrermos. Se a lógica diz, para alguém ser ressuscitado tem que morrer, qual é a cura que eu e você precisamos? É só morrer, irmão. Qual é o nosso problema? Primeiro que, dependendo, às vezes, a gente nem sabe que tem que morrer. Por exemplo, uma crise que eu, pessoa, tenho. Cara, quando eu vejo assim, por exemplo, eu trabalho no ambiente da escola, aí o mesmo camarada lá, que tem uma hora lá dos cânticos, o cara pula, rola, grita, sabe? Aí eu fico observando o comportamento dos caras. Nunca perguntei se o cara, se ele participa de reunião de igreja. Eu não quero nunca saber dessas coisas, porque isso aí é fácil ele me falar. Eu quero é ver. Eu quero é ver se de fato ele é um discípulo de Jesus. Com todo respeito, ó, tá difícil, hein? Entendeu? Aí o mesmo cara que tá lá gritando, pulando, chupando o dente, eu fico observando o comportamento dos caras. Quando eu começo a falar, os caras começam a falar outras coisas. Eu falo assim, mas como é que é isso aí? Eu fico pensando assim, qual Jesus, porque os caras têm um pastor de jovem, eu penso assim, qual Jesus os caras ensinam para vocês?
O que você ouviu ontem, que era domingo, que não teve conexão absoluta nenhuma com a sua segunda-feira? Serviu para quê? Aliás, o que você ouviu do seu pastor domingo? Se alguém lembrar, estou pagando até lanche na cantina. Eu não consigo entender isso, cara. Eu simplesmente não consigo entender, cara. Eu não sei qual evangelho os caras ouvem, que a primeira convocação é: venha e morra. Não tem como ser discípulo de Jesus se a primeira coisa que você ouviu não foi: venha e morra. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o primeiro chamamento. Então, não tem como ser discípulo de Jesus sem morrer. A nossa cura é morrer. Qual é o problema? Tem uns que ficam fugindo dos cravos. E aí a salvação não se efetiva em nós, a ressurreição não é verificada em nós. Qual é o segredo? Deus tem uma outra maneira de lidar com o tempo. Você sabe que tempo é uma mídia com a qual nós organizamos as nossas experiências. Por isso que tem passado, presente e futuro. E é bom quando a gente fica só no presente. Mas, nesse caso, aquilo que a gente, às vezes, projeta para frente, que Deus vai fazer, o interessante é que já está feito. Então, a cura para o nosso ser, de fato, é vir e morrer. Para quê? A fim de que nós possamos provar essa vida da ressurreição, que não é no além, a partir de aqui e agora. Aí alguém pode perguntar, como assim? Simples, o mesmo Paulo explica. Romanos, capítulo 8, verso 32, olha o que ele diz. Pois, aquele que não poupou o seu próprio filho, pelo contrário, por todos nós o entregou, olha a pergunta, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta retórica. Ora, se ele não poupou o próprio filho, pelo contrário, o entregou por todos nós, não nos dará, porventura, juntamente com ele, todas as coisas? A resposta já está dada. É lógico que sim. Qual é o problema, então, pelo qual eu não experimento o que deveria experimentar? Você morreu. Porque só dá para experimentar uma vez que você já morreu e por isso foi ressuscitado juntamente, e aí você experimenta essa nova vida já a partir de agora. Então há um problema limitante que a gente precisa resolver. Por exemplo, por ignorar esse ensino rico do Evangelho, muita gente passa pela existência achando que ser ressuscitado é uma promessa que somente será realizada num futuro remoto, quando, na verdade, ela já acontece exatamente dentro da história. É para já. Ou seja, os benefícios da nossa própria ressurreição, eles já podem ser desfrutados no tempo e no espaço. Paulo, por exemplo, ele ensina aos que depositaram a fé exclusivamente em Jesus de Nazaré, como Cordeiro Pascal. Olha o que ele diz aos discípulos efésios, que desde já, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, eles já estão vivendo sob o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Aí você fala assim, mas por que é assim? Porque o túmulo ele está vazio, mas o trono está ocupado. Olha que interessante, o túmulo está vazio. Eu me lembro de dizer a vocês no encontro anterior que Jesus não é um mestre de religião. Jesus não é um fundador de uma nova moral. Jesus é o doador de vida. Então, quando você quer conhecer, por exemplo, um fundador de religião, você pode visitar o local sagrado, entendeu? Você pode ir lá ver o túmulo. No nosso caso, a gente nem sabe onde é o túmulo, e ainda que tivesse, ainda que você descubra, foi ali, vai lá ver se tem alguém. Não tem. Isso é que é interessante. Então, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Então, quando a gente reconhece a soberania de Deus, o funcionamento inteiro da nossa vida é transformado. A partir do momento que você reconhece que Deus é Deus, tudo começa a se reorganizar em torno da mensagem do Evangelho, porque nós podemos viver nessa comunhão plena com Cristo ressuscitado. Logo, nossa comunhão é com Cristo de aqui e agora que está vivo. Por isso, quando a Dani veio aqui e cantou, foi interessante, porque ele vive, posso crer no amanhã. Já estava com essa mensagem, essa canção no coração, e foi muito bom ouvir. Então, é interessante que, se o Cristo está vivo e ele está aqui agora, ele também está trabalhando nesse nosso processo de sermos continuamente assemelhados à sua imagem. Por isso, as bênçãos da nossa ressurreição já começaram. A grande questão é o quanto a gente vai dar espaço para que isso possa aparecer. E tem mais.
No ensino do Paulo, esse morrer com Jesus, o acolher dessas implicações da sua morte, traz como consequência também uma certa consciência para nós. Que consciência é essa? De que a nossa morte faz com que a gente, por exemplo, se livre de todo o nosso capricho, do nosso egoísmo e do si mesmo. Quem teve a oportunidade de participar conosco no último encontro da nossa conversa orante, teve um episódio em que o Bruno falou sobre isso, que ele estava num ambiente onde ele, na vida dele, ele nunca tinha visto tanta vaidade, tanta nulidade, tanta mentira. É exatamente isso. Então, quando Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo, é exatamente sobre isso. É para que a gente se livre de toda essa nulidade, de todo esse nosso egoísmo, de todo o nosso capricho. Portanto, note que o Paulo, num dado momento, em Efésios, capítulo 3, entre os versos 5 e 11, ele também fala que a gente precisa fazer morrer a nossa natureza terrena. Observe isso. Cristo morreu, morremos junto com ele, ele foi ressuscitado, fomos ressuscitados juntos, mas entenda que há algo ainda para ser feito. Note isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí o Paulo a descreve como sendo, por exemplo, tudo aquilo que mata a alma e o espírito, a saber, maldade, luxúria, inveja, prostituição, amargura, ódio, gritarias e maldade no falar e coisas semelhantes a essa. Então, essa verdadeira Páscoa existencial, de acordo com o Evangelho, ela é todo dia. Em que sentido? Jesus não foi, por exemplo, à cruz e nem tampouco ao Calvário, tão somente para que nós tivéssemos uma Semana Santa. Pelo contrário, Jesus fez o que fez, por isso o sexto pronunciamento é está consumado. Ele o fez para que nós tivéssemos vidas santas. E para ter uma vida santa, isso se aplica a todos os dias. E é interessante que isso é algo que a gente faz. Note que há uma dimensão do fazer no Novo Testamento. Mas alguém pode dizer, André, mas espera aí, você não falou que está tudo feito? Exatamente, é o que eu acabo de dizer. Jesus na cruz diz, tetelestai, está consumado, está feito. Ora, se está feito, por que ainda resta algo a ser feito? Esse é o segredo da fé cristã. Está feito para que em nós seja feito. Se não tivesse sido feito, em nós não poderia. Mas como está, agora é uma questão de aplicar. Está feito para que em mim e em nós seja feito. Quando a gente compreende isso, fala, então nisso aqui nós nos tornamos cooperadores e colaboradores de Deus. Em que sentido? Como é que eu posso cooperar com Deus para que em mim seja feito? Simples. A gente se abre para que a operação do Espírito Santo não encontre em nós o pior adversário da graça. Olha que interessante. Está feito para que em nós seja feito. Eu me torno um cooperador de Deus, eu posso cooperar com Ele. Então há uma dimensão do fazer. O que eu faço? Eu me abro para que o Espírito Santo não encontre nenhum tipo de objeção em mim, que esse pior inimigo da graça não seja manifesto. O que é esse inimigo? É a pergunta por excelência. É a própria indisposição em aceitarmos e acatarmos que a nossa cura em Cristo Jesus é morrer. Simples assim. Esse é o pior inimigo da graça. Está tudo resolvido. Está tudo pronto. O Cordeiro Pascal já foi imolado, 1 Coríntios 5, 7. Fez o que havia para ser feito. Por isso, o sacrifício foi aceito. Como é que eu sei que o sacrifício de Cristo Jesus foi aceito? Pela ressurreição. Porque se ele não tivesse sido aprovado por Deus, a gente podia migrar para Israel e achar o túmulo lá, porque não foi aprovado. Então, a vida que Jesus viveu o habilitou a ser ressuscitado pelo Pai através do Espírito Santo. Então, com isso, você fala, uau, coisa extraordinária. Ele fez o que havia para ser feito, está feito para que em nós seja feito. Me torna um cooperador, um colaborador de Deus. Como é que faz para que eu, de fato, coopere com ele? Eu preciso me abrir. Então, o segredo, de novo, é admitir que a cura para a nossa vida, de fato, é morrer em Cristo Jesus. Mas ainda assim, alguém pode perguntar, mas como assim? A nossa cura é morrermos a fim de que possamos provar essa vida da ressurreição, que não é no além, mas é exatamente aqui e agora e já.
Aí alguém pergunta assim, bom, agora sim eu compreendi, ficou claro, mas assim, e o que vem depois? E depois de eu me abrir à ação miraculosa do Espírito Santo, aí é necessário aprender por experiência o que significa estar morto estando vivo. Interessante, né? Porque antes a gente achava que estava vivo quando estava morto. Agora a gente vai ter que aprender a estar morto enquanto está vivo, porque agora a gente está vivo de verdade. Mas eu estou vivo para quê? Estou morto em relação ao quê? Estou morto em relação ao pecado, mas estou absolutamente vivo em relação a Deus. E como é que eu posso saber que eu estou morto enquanto eu estou vivo? Por exemplo, quando eu morro com Cristo Jesus, eu morro, por exemplo, para a minha reputação, eu morro para a minha justiça própria, eu morro para todo tipo de glória humana, para todo tipo de honra, ou seja, para tudo aquilo que é considerado elevado entre os seres humanos. Nada disso me interessa mais. Igual eu falei, reputação, não falei caráter. O que é reputação? É aquilo que as pessoas acham que eu sou, entendeu? Reputação é aquilo que as pessoas pensam que eu sou. E aí tem muita gente aí ó, empregando tudo na aparência. Por isso que o Bruno ficou escandalizado quando ele estava no ambiente. Para isso, o camarada, sei lá, ele aparenta. Porque todos nós sabemos que a questão é ser. Como nem todo mundo consegue ser, inventaram o ter. Mas como é muito pouco para muita gente, agora já nem ser não dá mesmo, ter está difícil, agora é parecer. Se você parecer que é alguma coisa, você não é nada, irmão. Você alugou carro, você pediu roupa emprestada, é tudo fake, mas você parece. Por isso que se você abrir, por exemplo, a rede social num dia, como o Dani tentou nos dizer, que não seja um dia bom, é perigoso você até atentar contra a própria vida. Porque é tudo mentira. É tudo mentira. É só fake. Quem vai colocar a pior foto lá no Instagram? Quem faz um negócio desse? Quem não lota aquilo lá de filtro? É só fake. O cara faz uma viagem que ele não precisa com dinheiro que ele não tem para agradar quem ele detesta. Eu vou acreditar numa mentira dessa só se eu fosse doido, só se eu tivesse vivo para isso. Então, quando a gente morre em Cristo Jesus, a gente morre para tudo isso. Eu lá quero saber lá o que pensam sobre mim, o que não significa que você vai ver de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você não precisa mais de validação de A e de B, porque você já está resolvido, a sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Você já sabe quem você é. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Você é meu filho, motivo de toda a minha alegria. E observe que quem ouviu isso originalmente foi Jesus de Nazaré, ele não havia feito absolutamente nada ainda. Então, traduzindo, o amor de Deus em relação a nós não tem nada a ver com a nossa performance. Tem que ver com que ele nos ama primeiro e ponto. Simples assim. Uma vez isso resolvido, está tudo certo. Então, como é que eu sei que eu estou morto? Exatamente quando tudo isso aqui cessa, por exemplo, de ter poder sobre mim. Então, tudo isso que é importante para todos os demais seres humanos acaba inegociavelmente e irremediavelmente para mim. Então, é aí que começa, de fato, a vida. Essa vida da ressurreição. E aí, uma excelente notícia que eu tenho para comunicar é que os mortos já não têm mais dívida nenhuma. É só assim. Ora, se o morto morreu em Jesus na cruz, quem serão os credores que, por exemplo, entrarão na morte para cobrar o morto? Pergunta retórica também. Você morreu, amigo, zerou tudo, acabou. Agora é começar essa nova vida. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Ora, se é assim, se um morto não tem dívida nenhuma, que todos nós que cremos fiquemos livres para andar de modo livre. Simples assim. Você não deve mais nada para ninguém, Deus não deve nada para você. O que todo mundo julga importante para você não é. Você está livre, irmão. É só começar a viver a nova vida com intensidade. E de que maneira isso aqui acontece? Isso aqui só acontece quando se caminha exclusivamente conforme o Evangelho. Aí tudo aquilo que poderia nos impelir para lá e para cá, ser motivação para nós, já não é mais. Motivação para nós agora é a boa notícia do Evangelho. Aí todos os dias a gente pergunta, como é que um neonascido, como é que um ressurreto em Cristo Jesus, dentre os mortos espirituais, vive? Todo dia você vai saber. Como é que eu faço para saber? Ah, irmão, aí é o segredo da vida, né? Aí é o segredo. Para eu saber alguma coisa de Deus, eu oro. É o único jeito que eu tenho. Agora, para eu saber as coisas, por exemplo,
que Deus vai falar comigo? Tem que prestar atenção. E indo direto ao ponto, aí a gente tem o texto sagrado. Entendeu? Tem o texto sagrado. E com isso, preciso falar uma coisa para ninguém sair daqui sentindo pesado. Não espere que eu vá te dizer, você tem que ler a Bíblia. Esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Porque, para mim, por exemplo, se alguém conversa comigo que não lê, eu não vejo isso como uma tarefa que você não cumpriu. Eu vejo isso como uma água que você não bebeu. Entendeu? É diferente. Então, ninguém se sinta culpado. Não estou lendo. Isso é coisa de religioso. Se você ainda pensa assim, não, meu irmão, o negócio é que eu estou com a boca seca. Entendeu? Boca trincada, os lábios daquele jeito, a água está aqui e eu não bebi. Então, a grande questão é essa. A água está aí, você não bebe porque você não quer. Mas não encare isso como uma religião de que eu tenho que ler a Bíblia. Não, mano, se você não lê, você deveria se perguntar por que você não tem prazer na leitura. A questão é essa. Porque a gente está falando de ressurreição. Se você não tivesse morrido, essas categorias se aplicariam. Mas como você morreu e experimenta a vida da ressurreição, a questão é, como é que eu não dedico tempo a ler a carta de amor do meu pai para mim? Você tem um amigo que você gosta dele, o tempo passa. Entendeu? O tempo passa. A nossa reunião, por exemplo, de abertura de coração, escuta amorosa, é exatamente 21 horas, porque a maioria de nós decidiu que esse era o melhor momento. Por exemplo, excepcionalmente transferimos da quarta para a quinta, porque era véspera de feriado. Olha quanto tempo nós ficamos lá. Ninguém estava lá constrangido. Pô, eu tenho que ir embora, os caras não. Não, a galera vai ficando, porque é bom. Ora, se é bom entre nós, imagina com o Todo-Poderoso. É aquela ilustração que eu digo para vocês, constatação, o dia que Jesus orou pouco, ele orou 7 horas. Um dia cheio, intenso, pesado, só notícia punk, entendeu? João Batista foi assassinado, ele estava na lista, multiplicou pão para geral, 15 mil pessoas, despediu, ensinou, dia cheio, cara. Oração, 7 horas. Eu falei, como assim? 7 horas? Por quê? Estou matando saudade de casa. Estou conversando com meu pai. Quando eu tenho conversas com amigos que são queridos, o negócio vai longe. Agora imagina com o pai. E o texto sagrado é a carta de amor dele para nós. É o que me dessedenta no meio dessa sequidão absoluta. Então, se eu não leio, eu nunca encaro isso, estou falando a partir de mim, eu não encaro isso como uma tarefa que eu não cumpri. Vou dar outro exemplo. Pessoal, um dia eu me meti a fazer aquela leitura da Bíblia anual. Com todo respeito, não é o meu caso, nunca precisei disso, eu consigo ler tranquilo, não preciso. Fui me meter a fazer aquilo, cara. Como eu nunca tinha feito, comecei a entrar num método que não me cabia, não me comportava. O que eu comecei a fazer? Como eu não estava lendo, comecei a falar, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu falei, para com isso. Para mim não se aplica. Por isso que eu não faço isso para ninguém. Entendeu? Não faço isso. Você vai ler. Não, mano, você vai descobrir o seu jeito. Entendeu? Você descobre. Então, nesse sentido, a vida ela realmente acontece quando a gente começa a viver de acordo com o ensino exclusivo do Evangelho. Desse modo, eu estou ressuscitado com Jesus e por causa dele a morte já não tem mais nenhum domínio sobre mim. Então, quando você ouvir ressurreição, entenda como libertação e possibilidade. Então, o sacrifício do Cordeiro de Deus, ele nos possibilita perdão, abrigo e horizonte amplo. A gente está perdoado, a gente está acolhido, a gente tem um lugar seguro para ser e a gente tem um horizonte expandido. Então, todo dia para nós agora é uma nova vida. Então, todo dia para nós agora, nós o vivemos sob nova perspectiva, sobre nova direção. E isso, exatamente como a canção, porque ele vive. Então, porque ele vive, eu tenho perspectiva, eu tenho nova direção, eu tenho novas motivações, eu tenho um horizonte expandido, eu posso viver com intensidade. Então, para isso, essa oração que a gente fez no começo, ela faz todo sentido. Eu preciso de consciência de presença, porque eu sou um ressurreto. E em estando ressuscitado, eu tenho possibilidade de ouvir o Pai. Então, eu preciso ficar ligado, cara. O que está acontecendo aqui? Entendeu? Eu preciso saber ler gente, preciso saber ler circunstâncias, preciso saber ler os movimentos de Deus. O que está acontecendo aqui? E à medida em que a gente vai se tornando mais íntimo de Deus, a gente também percebe os movimentos dele. Mas isso requer intimidade, entendeu? Profunda intimidade. Então, viver nessa constante consciência da presença de Deus nos traz paz,
segurança e direção através da vida. Como é que isso tudo se aplica a nós? A boa notícia é que o Cordeiro de Deus, que é Jesus de Nazaré, ele é a nossa Páscoa e ele nos traz de volta ao relacionamento correto com o Pai. Qual era a nossa questão? Era a nossa rebelião. A gente já nasceu separado do relacionamento correto. Então, por isso que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é salvação. Salvação não é morrer para o céu. Salvação é ter o seu relacionamento restabelecido com o Pai. E o mediador, a única pessoa capaz de fazer isso é Jesus de Nazaré. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Muito mais do que um destino final, eu sou o jeito, eu sou o modo de você viver a nova vida da ressurreição. Eu sou a verdade, porque sem a verdade não é possível crer. Eu sou a vida, porque sem vida é impossível viver. Quando você entende isso, meu Pai do céu, que coisa maravilhosa! Boa notícia do Evangelho é que o Cordeiro Pascal restabelece-nos o relacionamento correto com o Pai. Sendo assim, qual é o desafio que a gente tem? Confiar de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, exclusivamente em Cristo Jesus, compreendendo que a morte dele na cruz foi suficiente para nos livrar definitivamente da prisão do pecado, para que a gente possa começar a viver exatamente já e a partir de aqui agora, nessa nova consciência. Que nova consciência é essa? De que nós somos libertos. Então, isso aqui significa dizer que não é a morte que tem a última palavra na história. Pelo contrário, é a vida e é a ressurreição. Então, a morte, por conseguinte, não mais nos intimida. Então, o sangue de Cristo, ele nos comprou e nos regenerou para essa viva esperança. Então, a ressurreição, ela nos anima. Interessante essa palavra até anima, que vem de ânima, que é alma. Então, a ressurreição nos anima, por isso Jesus disse, não andem desanimados, tem de bom ânimo. E a ressurreição também nos faz esperançar. É interessante que alguém disse que perder a esperança tem sobre nós o mesmo efeito de parar de respirar. Perdeu a esperança, já era. Desesperou, já era. A ressurreição nos faz esperançar. Então, pela fé exclusiva no Cordeiro de Deus, que é Jesus de Nazaré, nós estamos mortos para a morte e vivos para a vida, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o próprio Deus que entregou Cristo Jesus para derramar o seu sangue por nós, e esse sangue tira o pecado do mundo. Então, o que havia para ser resolvido entre nós e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está devidamente resolvido, porque Jesus fez o que fez. Então, uma palavra de encorajamento, antes de nós passarmos à mesa, exatamente para que a gente possa se abrir para o encontro pessoal com Deus, de modo que tudo isso que eu disse seja experiência verificável em cada um de nós, que seja uma experiência de primeira mão. Então, que cada um de nós possa saber, por experiência, que o Cordeiro Pascal é que dá o verdadeiro significado à nossa existência. Então, Páscoa para nós é celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Então, em sendo assim, a atitude mais acertada que a gente tem diante dessa consciência, diante desse desafio, a resposta plausível que a gente precisa dar é tão somente uma: Senhor, eu me rendo ao teu amor. E uma vez que a gente faça isso, a gente precisa saber também o seguinte, que o Espírito Santo ele é o executivo da Trindade. Lembre-se sempre disso. O Espírito Santo é o executivo da Trindade. É ele quem efetiva os processos. Entendeu? É ele. Jesus fez o que fez e ele vai efetivar a salvação em nós. Então, o Espírito Santo, ele é o administrador da graça, ele é o professor que está sempre pronto para nos auxiliar, sempre pronto para nos guiar, mostrar quem nós somos a partir da ressurreição e o que nós devemos fazer com a vida e com as capacitações com as quais o Senhor nos tem presenteado, para que não haja nenhum desperdício na nossa vida. A partir da ressurreição, nada mais em nós é desperdiçado. Então, tudo que nós temos é o que a gente grava exatamente no coração. Por isso que a oração inicial, nós pedimos para que Deus pudesse nos dar ouvidos
para que a gente ouvisse. E eu aprendi de um irmão que eu respeito, aprendo bastante, que é o Israel Belo de Azevedo. Ele disse assim: quando nós ouvimos, conquistamos o privilégio de termos algo para refletirmos. Então, se nessa manhã a gente ouviu, a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para checar o coração, muita coisa para verificar e, em sendo o caso, muita coisa para se arrepender. Porque Deus fez o que havia para ser feito, está feito. A cura da nossa alma é morrermos com Cristo Jesus, nos abrirmos à ação magnífica do Espírito Santo e ele efetivar a salvação em cada um de nós, de modo que a gente viva plenamente a vida da ressurreição. Vamos orar e depois vamos à mesa. Senhor, é sempre motivo de toda alegria quando nós nos reunimos, quando abrimos as Escrituras e ouvimos a Tua voz. Nessa manhã não foi diferente, pelo contrário. Ouvimos a Tua voz e a ouvimos como um frescor para a nossa alma. Tudo quanto foi feito, proferido, carregava a significância do Evangelho para cada um de nós. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu ouvidos para ouvir. E em ouvindo, Pai, nós fomos confrontados, luz foi lançada sobre nós e percebemos inúmeras coisas que não víamos antes. E uma vez que vimos, Pai, nós não queremos ser cínicos, pelo contrário, nós queremos assumir o que há para ser assumido, resolver o que há para ser resolvido, porque Cristo Jesus já fez o que havia para ser feito. Então, está tudo feito para que em nós seja feito. Então, nós queremos, de fato, colaborar, queremos cooperar, queremos nos abrir. E para isso, Pai, vença o pior inimigo que há em nós, que é essa relutância em morrermos, Pai. Ó Deus, crava-nos na cruz do Calvário, que cada um de nós, com consciência, porque compreendeu, porque foi constrangido pelo seu amor, possa se abrir à ação magnífica do Senhor. De tal maneira que o Espírito Santo não tenha nenhuma dificuldade em nos conduzir nessa nova vida, a vida da ressurreição. Nessa manhã, nós te agradecemos de todo o coração por essa confrontação, sobretudo pelo consolo que vem a partir do ouvir do Evangelho. Obrigado, Deus, porque não precisamos continuar na situação em que estamos. Pelo contrário, temos toda a possibilidade de já começar exatamente aqui e agora a desfrutar com intensidade da vida da ressurreição. E é exatamente isso que nós queremos. Como não temos capacidade de fazê-lo por nós mesmos, nos entregamos aos teus cuidados, sabendo que o Senhor há de nos acolher. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.